Antes de iniciarmos a presente obra, quero convidar os queridos amigos para uma rápida leitura no trabalho do Teófilo Paulo, por apresentar importante esclarecimento. Sublinhamos alguns pontos para que a ideia principal não fique perdida. Às vezes temos que voltar ao passado para compreender o que vivemos hoje. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus desafia Jesus, e ninguém pode realmente chamar a Jesus Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sapiência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de sarar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é o Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em espíritos, formamos um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus coloca os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo, e o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrados no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são mais feios também damos muito mais dádiva. E os que reputam serem menos honrados no corpo, a esses honramos muito mais, porque os nossos mais formosos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tem os membros iguais, cuidando uns dos outros. Da maneira que o membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam juntamente. Ora, vós sois o corpo do Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na congregação, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, e depois dons de sarar, socorro, governo, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos dons de sarar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, zelai para os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Novo Testamento, Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 31. Da mesma forma que há muitos membros, mas um corpo, podemos dizer que há muitos espíritos bons, mas um Espírito Santo. Ora, a lógica nos diz, e os fatos comprovam, que os espíritos se multiplicam ao infinito. Nós não somos o Cristo, apesar de pertencermos ao mesmo corpo doutrinário. Somos individualidades que colaboramos com o crescimento universal.
Ratifico com minhas palavras o que disse o Teófilo Paulo. O Espírito Santo não é um, mas um conjunto de espíritos ligados ao bem. É curioso observar que Paulo se expressa da seguinte maneira: o dom de discernir os espíritos. Se há necessidade de discernir os espíritos, é porque eles não são iguais. Alguns estão voltados para Deus e outros trafegam pelos caminhos da ignorância. Logo, com muita razão, o Teófilo constata a necessidade de discernir o nível evolutivo dos espíritos, pois assim como existem homens em todos os níveis, assim também acontece no mundo espiritual. Rogando a Deus a luz e o discernimento, iniciamos a presente obra. Paulo H.C. Gonçalves. Esse texto faz parte do livro Desobsessão e Mediunidade. Se quiser comprar um exemplar, mande um e-mail para paulohcgoncalves@gmail.com. Esse livro é espiritualista, como todos os livros presentes nesse canal. Que Deus abençoe a todos nós.